A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Estamos aqui nessa noite abençoada para podermos glorificar ao nosso Deus, aleluias, meditando em Sua palavra, né? Que a palavra do Senhor venha falar ao seu coração, ao meu coração e que nós sejamos fortalecidos por ela, amém, irmãos? Para quem não me conhece, eu sou a missionária Andréia Rodrigues, estou aqui todas as noites trazendo uma porção da palavra do Senhor ao seu coração. E também todas as manhãs com a meditação, com o devocional da manhã. Que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, de deixar o seu like, também de compartilhar com outras pessoas as mensagens da palavra do Senhor. Amém? Glórias a Deus por tudo. Meus irmãos, hoje eu convido você a meditar comigo aqui no Evangelho de Lucas, versículo 9, versículos 51 ao 56. Lucas capítulo 9, versículos 51 ao 56. O título diz: Os samaritanos não recebem a Jesus. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros diante da sua face. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pela tua palavra. Muito obrigada, Senhor. Que o Senhor fale conosco, meu Deus, por meio dela, que o Senhor me dê sabedoria do alto, para que eu possa transmitir a santa palavra do Senhor. Peço-te perdão pelos meus erros, minhas falhas e meus pecados. Muito obrigada por tudo. Glórias a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, é com muita alegria que estamos aqui para mais essa noite de meditação na palavra do Senhor. Hoje, então, nós temos aqui essa passagem gloriosa, aqui no Evangelho de Lucas, irmãos, onde os samaritanos, não receberam o nosso mestre. A gente sabe, através da história e até mesmo por meio da Bíblia, que os samaritanos, e os judeus, eles não tinham um bom relacionamento, eles eram inimigos, irmãos, por uma desavença do passado, e ali foi-se, prolongando, e aí nesse contexto aqui, Jesus vai, e passa ali por uma aldeia deles, com o firme propósito de ir para Jerusalém, e mandou, que mensageiros fossem diante de sua face e entrassem numa aldeia para lhe prepararem pousada. Com certeza foram os discípulos, que ele deve ter pedido para ir na frente, para ver se tinha ali um lugarzinho para ele poder repousar. E aqueles homens, então, não o receberam, porque ele já tinha o aspecto de um judeu, com certeza, era como de quem ia a Jerusalém, diz aqui versículo 53, olha. Mas não o receberam porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E aí os discípulos então falaram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Então, irmãos, aqui a gente vê a natureza humana, prevalecendo na vida ali dos discípulos, eles não olhando com olhos espirituais, olhando somente com olhos carnais, olhos terrenos, e isso não é diferente comigo e com você,
não é verdade? Quantas vezes, irmãos, né? Eu acredito que, assim como já aconteceu comigo, já aconteceu com você. Situações onde a gente tem vontade, né, de pedir a Deus que desça fogo do céu e consuma, né, aquela situação ali, aquela vida, né? Então, irmãos, mas aqui a gente aprende grandemente, né? Aleluias com o nosso mestre, com o nosso Senhor Jesus, porque ele vira para aqueles homens e fala, né? Aqui no versículo 55, voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito são. Aleluias, né, irmãos? Então, eu e você, irmãos, também temos que receber essa resposta de Jesus, porque não adianta nenhum de nós virar e falar: não, isso nunca passou na minha cabeça. Não, quando alguém, por exemplo, nos ofende, quando alguém faz algo, né, para nos maltratar, né? Será que em algum momento, ainda que seja por um minuto, a gente não fala: eu vou orar a Deus para Deus pesar a mão sobre ele, ele vai pagar por isso, né? Infelizmente, irmãos, nós como seres humanos, nós temos verdadeiramente, né, essa tendência ali de querer a vingança, né, irmãos? Mas a Bíblia diz que a vingança, ela é do Senhor, né? As pessoas que nos maltratam, as pessoas que fazem mal para nós, para os nossos familiares, elas terão um acerto de conta, né, lá na frente com Deus que é o juiz. Não cabe a mim, não cabe a você, né? Conforme Jesus diz, não sabeis de que espírito são. Nós somos do Espírito Santo. Aleluias, né? Nós que cremos em Jesus Cristo, que entregamos nossas vidas a Ele, nós temos que entender que Jesus é amor. Aleluias, que Deus é amor, que eles vieram. Jesus disse que Ele veio para quê? Para os doentes e não para os sãos, né? Então, nós como seguidores dele, nós temos que ter o mesmo sentimento, né, de pregar a palavra, né, de fazer a obra de Deus para aqueles que se encontram enfermos, para aqueles sim que nos ofendem, para aqueles sim, né, que fazem coisas que nos maltratam. Aleluias, né? E que a gente tenha essa mesma compaixão de Jesus, esse mesmo amor de Jesus, porque aqui Jesus disse: o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Aleluias! E foram para outra aldeia. Deus não é Deus de confusão, o Senhor não quer conflito, Ele não quer atrito, né, irmãos? Então, olha, se a gente está num determinado lugar, né, que a gente sabe que não é bem-vindo, irmãos, não vamos ficar insistindo ali, né, brigando, discutindo, querendo empurrar a palavra de Deus, né, entre aspas, né, boca abaixo da pessoa. Não, irmãos, olha o que Jesus fez aqui, foram para outra aldeia, né? Os discípulos tinham falado: quer que manda descer fogo do céu? Não, ele falou: não é isso, meus filhos, vocês não entenderam ainda, né? Eu estou falando com as minhas palavras, né? Eu estou imaginando o que Jesus disse. Vocês não entenderam ainda o que é o reino de Deus, né? Então, meus irmãos, é isso, é assim que nós devemos proceder, sabe? Fugir ali de discussões, né? Termos compaixão uns dos outros, né? Se a gente está num lugar onde a gente não é bem-vindo, onde a pessoa não quer ouvir a palavra de Deus, onde a pessoa de repente tem ali a sua religião e a gente muitas vezes chega querendo impor, né, aquilo que nós já recebemos, né, a libertação que nós já recebemos, e a gente quer que aquela pessoa receba também a força. Não, irmãos, não é assim que Jesus quer, não. Né? A gente prega a palavra, né? E aqueles que a receberem, glórias a Deus. Né? Há um tempo determinado para todas as coisas. Muitas pessoas, né, precisam passar por muitas situações ainda, por muitas experiências, por muitas provas, né, para que tenham esse encontro verdadeiro com Cristo, né? Mas é nosso dever pregar, sim, com certeza, mas nada de queremos impor as coisas, de queremos obrigar as pessoas a nada, ou então de orarmos a Deus para Deus descer fogo do céu, não, né?
Vamos aqui, irmãos, mais uma vez aprendermos com o nosso Mestre, aprendermos com o nosso Senhor Jesus Cristo, a termos amor uns pelos outros, né? A suportarmos a fraqueza dos fracos, aleluias, e a sairmos de fininho, né? Quando a gente não é bem-vindo. Amém, irmãos? Tendo esse amor de Cristo, né? Por cada um, em nome de Jesus. Olha quanta coisa a gente aprendeu, aleluias, aqui com essa palavra, né? Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Vamos nesse momento fazermos a oração da fé em nome de Jesus, onde a gente coloca a nossa fé em ação para recebermos de Deus aquilo que Ele tem para a nossa vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo, estamos aqui para mais uma vez, Pai, clamarmos ao Senhor pela Tua tão grande misericórdia. Pai querido, peço-te que o Senhor, meu Pai, nos faça entender a Sua palavra e que nós não sejamos somente ouvintes esquecidiços, mas que nós sejamos praticantes da palavra do Senhor. Muito obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade e nessa hora, Pai, onde os Seus filhos estão com o seu pensamento, Pai, firmado em Ti, colocando a sua fé em ação, que o Senhor possa contemplar, Senhor, a necessidade de cada um, trazendo a vitória que necessitam, Senhor, trazendo a vitória que a gente precisa, meu Pai, conforme a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Pai, muito obrigada por tudo. Nessa hora também, Senhor, como serva de Deus, Pai, como ministra da Tua palavra, eu peço ao Senhor em prol, meu Deus, daqueles que se encontram ainda, Pai, no engano, aqueles que se encontram ainda, Pai, em religiões heréticas, Senhor. Ó Deus, onde ainda se encontram, Pai, firmados apenas na religião, Pai, nos costumes humanos, que essas pessoas recebam, meu Deus, a salvação do Senhor, a libertação, Pai, e a salvação do Senhor. Pai querido, nos dê sabedoria do alto para que a gente possa pregar a palavra do Senhor, sempre de acordo com o que o Senhor quer, meu Deus. Pai, peço-te também que visite os hospitais nessa hora, trazendo cura para aqueles que se encontram enfermos, trazendo, meu Pai, salvação para aqueles que precisam serem salvos, Pai, libertação para aqueles que se encontram encarcerados. Visita os asilos, Pai, os presídios, os orfanatos, as casas de recuperação, as ruas, meu Deus. Repreenda o mal, Pai, onde tem alguém, meu Deus, com má intenção, querendo fazer maldade com outra pessoa, que o Senhor repreenda, corte o laço do inimigo, Senhor. Continue guardando, Senhor, a nossa vida, a nossa família, Senhor, nos protegendo, Pai, nos fazendo cada vez mais, meu Deus, parecidos com Jesus. Muito obrigada por tudo, que o Senhor abençoe a cada ouvinte, Pai, a cada inscrito nesse canal, meu Deus, a cada pessoa, Pai, que compartilha as mensagens, meu Pai, com outras, que o Senhor derrame bênçãos sem medida sobre essas vidas. Muito obrigada por tudo, glórias a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Amém. Amém e amém. Que Deus abençoe você e sua família, que Deus abençoe a minha família e até amanhã, se Deus assim permitir.